Meu nome é Emanuel, eu sou integrante do podcast Voz do Reparata e hoje a gente está entrevistando o nosso vice-diretor, Thiago. Boa noite, meu nome é Thiago, sou vice-diretor da Reparata, prazer estar aqui lá, prazer Guilherme. Para começar, eu tenho a primeira pergunta, que eu costumo sempre começar com a pergunta fixa. Quanto tempo você está atuando aqui na escola? Aqui na escola desde 2021. 2021 eu vim para cá concursado, passei no concurso, tomei posse aqui. Mas a primeira escola que eu trabalhei foi aqui, em 2014. Minha primeira experiência de professor foi aqui na Reparata, quando eu estava na faculdade ainda. Aí eu comecei a dar aula aqui no ensino médio de manhã, fiquei substituindo, na época era uma diretora, eu substituía ela, que ela era professora de português, eu sou formado em letras, e eu fiquei substituindo ela pediu para sair da direção, eu tive que sair também. Porque como eu substituía ela e ela saiu da direção, eu tive que, eu perdi o cargo. E depois disso eu fui para outras escolas, depois disso eu fui para o Nilo, depois do Nilo eu fiquei um bom tempo no Padre Menezes e depois vim para cá. Boa noite, eu sou o Guilherme. E aproveitando esse assunto, eu queria saber, como você ficou no Nilo e no Padre, eu queria saber se é muito diferente daqui do Reparata, como é que é a infraestrutura, os alunos, se muda muita coisa ou não. Eu costumo dizer que escola é tudo igual, só muda o endereço, sabe? Porque o que muda, na verdade, são os discentes, são os alunos, né? E a infraestrutura, claro, também muda. Por exemplo, eu trabalhei no Padre Menezes, no antigo, onde era ali do lado da Santa Casa, o Padre Menezes era lá, eu trabalhei lá, depois eu tive a oportunidade de trabalhar lá onde ele está hoje, que é ali no Pastinho, que chama aquele bairro lá. Assim, a infraestrutura do Padre hoje em dia é uma infraestrutura enorme, porque lá não era para ser uma escola estadual, né? Era para ser um instituto federal, vocês sabem disso? Não sabia não. Não, lá era para ser um instituto federal e o prédio que ficava o Padre Menezes era da prefeitura, sabe? Aí a prefeitura pediu o prédio, o Padre Menezes ficou sem ter lugar para ficar e pegaram aquele prédio lá, que era para ser uma escola federal, sabe? Os institutos técnicos federais. Então lá tem uma infraestrutura excelente, né? Embaixo, na parte de baixo, tem os laboratórios, vocês já foram lá? Não. Tem laboratórios lá e na parte de cima as salas de aula, mas assim, o que muda é o espaço físico mesmo, porque a didática, tudo o que permeia a escola é igual. Entendi. E esse espaço físico do Reparata é menor que o do Padre, né? Teria alguma maneira da escola acabar crescendo fisicamente a ponto de se igualar ao Padre? Olha, eu acho que só se a gente mudar de prédio, porque esse terreno aqui não tem lugar para ele expandir mais, né? A gente está no meio de uma creche, no meio de uma rua, não tem mais para onde a gente expandir. Acho só se a escola crescer muito e tirarem a gente desse prédio, por exemplo. O governo falar, o prédio novo vai ser tal lugar e a gente ir. Entendi. A questão de crescer é a quantidade de pessoas, né? Alunos, então. Você fala de alunos? Sim. Tem. Você falou de infraestrutura ou dos alunos? Você falou em questão de crescer fisicamente. Para a gente crescer fisicamente tem que ter mais alunos? Sim, Se a gente começa a ter muito aluno, a escola ficar muito cheia e tiver demanda igual a cidade, em volta da gente está crescendo. Está subindo um prédio ali para tudo quanto é lado, um monte de gente morando aqui. Vai chegar uma hora que vai precisar de outra escola estadual, porque aqui nós só temos, com o ensino médio, nós só temos 3, né? Aqui, o Cecília aqui o Cecília, o Padre e o Reparata. Então ficam 4 escolas. Eu acho que daqui a um tempo, como a cidade está crescendo muito, ou eles vão aumentar uma dessas escolas, ou vão criar outra. Porque tu tem que fazer um estudo também, né? Porque tem que estudar o lugar onde vai estar, por exemplo, aqui a gente atende um zoneamento. O Padre Menezes é integral, a única escola integral, e ele atende a cidade inteira. Então lá você não precisa morar perto do Padre Menezes para estudar lá. Aqui no Reparata a gente pega os alunos da Lapinha, Campinho, dessa área aqui da Vila Maria para lá. E todos são divididos. Se for criar muito bairro, a cidade começar a crescer demais, pode ser que eles criem uma escola num lugar onde está faltando uma escola, sabe? Assim, porque senão vai ficar muito distante. Eles olham tudo isso, é uma coisa bem complexa. E os desafios, né?
que você fala, nossa, por que eu escolhi esse caminho, meu Deus, não tô aguentando mais, e aquela outra coisa que você fala, nossa, é pra isso que eu tô aqui, vale a pena ter escolhido isso. Você fala isso o quê? Ser professor ou tá na direção? Vamos começar com tá na direção, por exemplo. Tá na direção aqui foi uma loucura mesmo. É porque quando eu cheguei, aqui estava muito desorganizado de tudo. E eu estava incomodado, sabe? Mas acabou que foi uma coisa... Eu recebi o convite do Alan na época, né? Uma amiga nossa em comum, a Leila, que já foi diretora do Padre Menezes, que juntou nós dois para tentar vir para a direção aqui. E assim, eu não pensei muito. Eu pensei que estava ruim. E eu sabia alguns pontos que eu conseguiria melhorar. E aí eu aceitei e estamos aqui. Mas assim, eu aprendi na vivência. Né? Então assim, tem dias... Eu estou vivendo uma fase agora, inclusive, que eu estou pensando muito. Por quê mesmo? Por que eu peguei? Por que eu peguei isso? Por quê? Mas assim, são desafios. Mas também... Vocês chegaram agora, vocês não acompanharam a ascensão que a escola teve de 2023, de 22 para 23. Sabe, a gente teve uma mudança muito brusca mesmo, assim, pro lado bom, sabe? E eu acho que foi isso que foi alimentando a gente a trabalhar, a querer mudar, a querer melhorar, a querer tudo, só que chega uma hora que a energia vai acabando, viu, gente? Chega uma hora que eu acho assim, eu sou a favor de mudar a direção, sabe? Sempre não ficar aquela mesma direção na escola, vários anos seguidos. Uma, porque quem está na direção cansa muito, é muito cansativo, pega muito do seu pessoal até, sabe? Porque você vive para isso aqui. Tem dia que eu estou em casa, tem gente me ligando de madrugada porque o alarme disparou. Gente que mora aqui em volta, ó, Thiago, o alarme disparou e tem que desligar o alarme, eu tenho que acordar de madrugada, desligar o alarme. Enfim, viver isso aqui mesmo, é se doar. E assim, e chega uma hora que cansa, né? Porque a gente tem vida pessoal além da profissional. Mas é gratificante ver o quanto a escola anda. E isso faz a gente ficar muito feliz. A escola cresceu, está com muito aluno. Porque a gente não tinha essa realidade de igual de manhã, que vocês estudam pela manhã, a gente não tinha esse número alto de alunos. Hoje a gente já tem. Sabe, a gente quer expandir o ensino médio para o turno da tarde. A gente quer que no futuro, assim, o pensamento é que seja uma escola tipo Padre, só com ensino médio. Eu percebi que quando o Alan saiu, vocês ficaram um tempo sem diretor, né? Sim. Você, aí as outras meninas aqui, a Kelly, Dan e tal, ficaram bem sobrecarregados com tudo. Sim, ficamos. Porque tem um processo, né, que precisa fazer. Pra você entrar numa direção de escola, você tem que passar numa prova, você tem que ter um certificado. E não são todos os professores que fazem essa prova para tentar. E até fazer esse processo todo, a eleição do colegiado, quem assume nesse período é o vice. Aí eu fiquei com um mês e alguns dias que eu fiquei sozinho. Sozinho, assim, na gestão, né, de direção, no caso. E na questão de ser professor? Professor, eu amo ser professor. Eu gosto muito. Eu fui influenciado pela minha professora de português, Leila, que ela me deu aula no terceiro ano. Assim, fui influenciado no sentido de, sabe, eu via nela uma coisa que dava para eu ser também. Então, assim, e eu gosto muito de ler, eu gosto muito do curso de letras que eu fiz, e dessa área toda, eu gosto muito. Agora, a educação eu aprendi a gostar estando em sala de aula. Sabe, no começo eu achei muito estranho, porque eu era muito novo também. Eu comecei a dar aula com 20 anos, então eu estava quase na idade dos meninos, igual. No terceiro ano tem menino que tem 18, eu estava ali páreo, sabe? E dá aquele choque. Hoje eu já sou mais tranquilo dentro de sala, eu sou uma pessoa muito tranquila, né? Então assim, eu nunca tive problemas seríssimos com aluno, assim, né? Porque a gente vê que hoje em dia tem casos de violência. Eu nunca passei por isso, graças a Deus. Mas eu acho que é muito também que eu sou uma pessoa tranquila, sabe? Eu tento não gritar, eu tento não falar alto. Poucas vezes eu saio do meu prumo, que eu falo, de ficar com raiva, de gritar, eu não tenho essa personalidade, não é da minha personalidade, tá? Ontem eu saí da minha personalidade até a noite, mas assim, de muitos anos que eu não saí. Mas assim, é pontual, sabe? Eu não gosto de... Porque eu penso assim, se eu tratar vocês
extremamente mal, vocês vão me dar o que de volta? Vão me tratar com exatamente, com grosseria. E aqui na Reparata, eu sinto a diferença do social, sabe? Porque aqui, mais do que nas outras escolas que eu já trabalhei, aqui se você aumenta o tom de voz, se você fala mais alto, se você é mais firme, grita, a tendência é você perder o controle, diferente de outras escolas. Tipo assim, tem escola que se o professor fala mais alto, bate na mesa, ele pega o controle daquilo. Aqui não, aqui se você fizer isso, é o contrário. Não sei se vocês têm essa percepção como alunos. Eu tenho. Mas eu tenho essa percepção como professor, que eu dei aula aqui, e agora na direção. Se grita, se perde, ele trata com o mínimo de qual é a palavra? De grosseria. Não é grosseria, é porque às vezes a gente fica nervoso mesmo, né? A gente, tá dentro de sala, às vezes a gente pede várias vezes com silêncio e não vem. Tem gente que tende a explodir, né? Ficar mais nervoso, falar mais alto, mas eu vejo que no social aqui, no Reparata, vai melhor com mais calma, com mais carinho. Não que nas outras escolas não seja, porque aqui, em momento algum que você ficar nervoso, você vai conseguir o controle, sabe? O que acontece em outras escolas. Se você fica nervoso em alguma sala, por exemplo, você consegue manter o controle ali, pelo menos naquele período da aula. Aqui, se você fica nervoso demais, você perde o controle, porque os meninos também vão ficar nervosos. E eu acredito que o lado social disso é porque muitos dos alunos já vivem violência em casa. Violência, não que eu falo física, verbal mesmo. Às vezes o pai já grita, a mãe já grita, a avó, a tia. Ou no núcleo familiar ali já está acostumado com grito dentro de casa. Sabe? Então eu acho que o caminho não é esse. Eu sempre tento conversar antes de fazer algumas coisas. E normalmente dá certo. Eles são mais íntimos dos alunos, né? Na sala, é exatamente assim. Gritou, perdeu o controle. Dona Norma, por exemplo, super calma. Todo mundo adora. Todo mundo ama. Ela não grita, ela não reclama. Mas eu acho assim que Dona Norma é um patrimônio. Não, e ela a paciência que ela tem é fora do comum. É fora do comum mesmo. Ela tem uma paciência que eu não tenho. Mas eu tenho muita vontade de ter paciência igual a ela. Mas eu não tenho. Mas Dona Norma é um exemplo mesmo de como tratar as pessoas, sabe? Ela é muito educada a todo momento. Se alguém grita com ela não grita de volta. Ela tem uma calma que eu acho que todo professor gostaria de ter. É fora da curva, sabe? Não é normal ali. Não, Dona Norma, eu falo que se eu pudesse colocar ela num potinho e levar para casa, eu levava. Você trocaria você, por exemplo, você disse que com 20 anos você já estava exercendo a profissão de professor. Uhum. Se você pudesse voltar no tempo, fazer a faculdade outra vez, você trocaria o curso ou continuaria em letras? Eu já pensei muito nisso. Eu já pensei em ir para o jornalismo, porque a primeira experiência profissional, né, de estudando letras foi em jornal. Então eu trabalhei na Impacto aqui, não sei se vocês conhecem aquele grupo Impacto, que tinha uma revista Impacto, que tem aqueles melhores do ano, tem uma revista aqui Grupo Impacto, que chama, que é uma revista, e o jornal fala. Eu trabalhei lá como corretor de texto, sabe? E trabalhei no Tempo também, jornal Tempo, que é em BH. Trabalhei lá também como corretor de textos, como estagiário nos dois. Mas assim, foi uma experiência que eu gostei muito. Naquela época eu tive vontade de mudar de curso. Mas acabou que depois que eu comecei a dar aula eu não quis mais mudar de curso, eu continuei. Mas eu gosto de fazer outras coisas. Eu acho assim que hoje, essa pergunta para mim hoje, eu respondo assim: eu tenho vontade de fazer outra faculdade, mas eu não tenho vontade de largar o meu cargo de professor, sabe? Eu acho que eu tentaria conciliar os dois. Fazer uma outra coisa e dar aula, por exemplo, em outro turno. Porque às vezes eu acho assim, a dúvida surge sobre o curso que a gente faz. Eu deveria ter feito esse curso. Eu fiz um curso que eu tenho que estar totalmente presencial para exercer a profissão, né? Geralmente as pessoas que fazem faculdade, depois de um tempo vem aquela depressão momentânea, pensam, será que valeu a pena? Vai mais pela causa financeira, né? Quando apertou tal coisa, nossa, o curso que eu fiz não me disponibiliza esse ganho. Será que eu deveria ter escolhido outra
outra profissão e tal, mas no mais, eu acho bem interessante letras também. Eu gosto muito de jornalismo, porque eu também estou assistindo muita série de jornalismo, eu estava assistindo Aruanas há pouco tempo, acho que deveria assistir também. Eu gosto. Eu nunca assisti Aruanas, é uma série da Globoplay, não é? Ou não é? Isso, Globoplay. Mudando um pouco de assunto, eu queria falar um pouco sobre o nosso podcast, né? A gente tem a intenção de crescer esse podcast para aumentar a visibilidade da escola e até, enfim, aumentar. Você acha que seria possível a gente conseguir uma infraestrutura melhor, quem sabe até um espaço aqui na escola para o podcast crescer? Como você acha que a gente faria isso? Com a chegada do novo ensino médio, que hoje em dia a gente chama de ensino médio, mas é novo, né, com esse sexto horário, que não tinha antes, essas coisas, a BNCC, que é o que rege o que a gente faz aqui na escola, né, o que a gente tem que seguir como diretrizes para ensinar, ela pega muito essa parte do audiovisual, ela pega vários setores ali para que vocês escolham onde vocês querem seguir ali. O projeto de vida, por exemplo, é uma matéria que vocês têm ali no ensino médio para planejar justamente o que o Lázaro estava falando aqui mais cedo, do escolher um curso, por exemplo. Quando eu estudei, a gente não podia escolher um curso, né? A gente não tinha uma matéria voltada assim, olha, seu projeto de vida é qual? Quando você sair aqui do ensino médio, você quer fazer o quê? O que você pretende ser? A gente não tinha essa matéria no ensino médio. Então eu acho que essa matéria é boa para vocês seguirem. E, paralelo a isso, eles mandam verba desde que o projeto esteja escrito e que comece, igual vocês estão começando. Então, vocês começarem esse ano que vem, já dá pra gente montar o projeto que o Thiago escreveu e colocar isso daquilo dali pra gente poder comprar, né, com a verba da escola, e reservar um espaço, comprar um equipamento melhor, comprar câmera, comprar luzes, comprar tudo, mas é totalmente possível. Assim, e o interessante, só complementando essa pergunta, é que vocês que estão agora no primeiro ano já alimentem isso no ano que vem com quem chegar no primeiro ano. Entendeu? Você sempre deixar porque eu falo que a escola ela pode ser dividida em grandes clubes, sabe? Para que todos participem de áreas da escola. Vocês, por exemplo, um clube de jornalismo é um clube que envolve o jornal da escola, um podcast, né? Um videocast, que é no caso de vocês, que vocês gravam também. Tem um clube de esportes, os meninos podem montar um clube de vôlei para vir treinar aqui, igual já acontece um dia à noite. Um clube de futebol. Da mesma forma que você pode montar um clube da área de humanas, por exemplo. O Alan lá no Padre Menezes, pegando uma experiência dele lá, ele dava um curso fora do horário de aula de sociologia para os meninos do ensino médio, sabe? E no final os meninos ganharam o certificado, tudo certo. Mas assim, esse interesse ele tem que partir dos alunos, sabe? Porque se vocês não participarem, nada acontece. Como o Thiago falou, que o podcast da gente, ele quer deixar nas nossas mãos. Exatamente. E essa ideia de criar diversos clubes, eu achei muito interessante você expandir a escola, não só uma sala que você tem professores, alunos, mas como o próprio aluno querer especializar, entre aspas, né, no que ele gosta. Tipo, o cara gosta de futebol, ele vai fazer uma coisa relacionada a isso. Sim. Isso é muito interessante. É porque essas coisas demandam muito planejamento. Porque se você não faz isso bem planejado, com alguém coordenando, igual vocês são coordenados pelo Thiago, né? Por mais que vocês façam isso daqui, o Thiago dá o apoio, ele tem mais coisas. Exatamente. Então, assim, tem que ter uma organização de quem vai ficar responsável pelo quê. Mas para isso acontecer, é igual vocês fizeram. Eu quero fazer isso, quem eu devo procurar? Quem vai ficar responsável por isso? Entendeu? Porque o que acontece é que nós já temos muitas demandas que já são nossas. Para a gente criar mais demandas, a gente precisa da ajuda de vocês. Para isso aqui acontecer, igual o Thiago deixou a gente aqui, ele está fazendo o trabalho dele lá em cima, né? E vocês que estão comandando o resto. Vocês são protagonistas disso aqui. É isso que tem que acontecer em todos os outros clubes, entendeu? Se acontecer, se for criado, se quiser que aconteça. Por exemplo, uma rádio no recreio, dá super para fazer. Mas quem vai ficar responsável por isso? Entendeu? Quem que vai ser o convidado? Quem que vai escolher as músicas? Quem que vai... Tudo é teste. Tudo é teste. Eu acho que daria certo sim. Eu sou a favor disso, inclusive, de montar os clubes. Então você gosta dessa ideia de expandir a escola para além da sala? Claro, gosto. Acho muito interessante ter essa visão e tal.
Em relação ao nosso podcast, para expandir, você acha que, igual a gente vai continuar fazendo entrevistas e tal, você falou que provavelmente no ano que vem a gente vai ter mais verba, Sim. você acha que dá para a gente chegar num patamar, eu diria que, algo conhecido na cidade? Claro. Você acha que a escola conseguiria? Dá, ué. Eu não vejo mais ninguém fazendo isso aqui. Mas eu também não procuro. Vocês têm conhecimento de alguma outra escola que faz videocast? Eu tenho amigos estudando em escolas diferentes e nenhum deles falando de projetos como esse. Nunca vi nada relacionado a nenhuma escola. Então, eu acho assim, para vocês criarem visibilidade, vocês podem começar a chama um vereador daqui da área, Isso. entendeu? Chama pessoas de outro, chama jovens que são famosos, assim, com projetos, engajados com projeto aqui em Água Santa. Tem uns meninos que faziam a rima na praça. É legal chamar eles para vir conversar aqui sobre algum tema, algum assunto. Tem várias possibilidades. Vocês podem chamar diretores de outras escolas, entendeu? Até para vocês pegarem ideias para implementar aqui. Vocês podem fazer muita coisa além de dentro do muro da escola, sabe? Acho que vocês podem expandir isso aí para convidar pessoas de fora daqui também. A gente vai como vocês fizeram ontem. Qual foi a experiência de vocês? Não, vocês gostaram ontem? Foi muito interessante, o Kleber tem uma visão muito boa sobre tudo, né? Ele é muito inteligente, assim como você. E é interessante a gente ver uma visão de alguém que é fora da escola e que não conhece, né? Tipo, no âmbito que você muito conhecido. Eu acho assim, para vocês eu começaria aqui no bairro. Chama um vereador aqui do bairro é quem? O Léo Dai? Não faço nenhuma ideia, né? Você não mora aqui? Não vai. Mas eu acho que o Léo Dai. Tenta conversar com os amigos de vocês. Eu acho que o mais votado por aqui foi ele. Convida ele para vir conversar, perguntar da cidade, perguntar de tudo. Ter uma visão mais ampla, vocês vão expandindo, sim. E divulgar, né? Divulgar é sempre necessário. Vocês estão o quê? No YouTube? YouTube, Instagram e tem também o nosso site. Tenta colocar no Spotify, subir o áudio do podcast no Spotify. Dá certo. Se tratar, dá para tratar o áudio, fazer isso aí. Eu acho que dá. Eu consumo podcast, mais podcast do que videocast no Spotify, sabe? Mas é em outro nicho. Eu escuto muito True Crime. Vocês já ouviram? Modus Operandi. Conta casos de investigação criminal, sabe? É uma coisa que eu gosto. Tem um podcast que eu assisto sempre, que é o Café da Manhã. Eles usam informações da Folha também, eu gosto muito da Folha. E da Folha de São Paulo, cara? Isso, exatamente. Da Folha de São Paulo tem um repórter que fez um podcast de uma mulher que morava lá em São Paulo, numa casa abandonada. Ela tinha uns... eu não vou lembrar o nome. Quando eu lembrar o nome eu falo com vocês, vou tentar lembrar até o final. É um podcast muito bom, porque ele é jornalístico. Você falou que gosta dessa área jornalística, ele é interessante. Eu gosto do jornalismo na área investigativa, sabe? Eu não gosto daquele jornalismo... Não é que eu não gosto, eu não acho interessante aquele jornalismo diário. Sabe? Todo dia você tem que ir atrás de uma notícia, procurar alguma coisa. Eu gosto daquele que é investigativo. Que você pega um tema e ali você vai destrinchando, tipo o Globo Repórter, sabe? De onde veio, para onde vai. Eu gosto dessas coisas, que você tem que expandir o pensamento para você conseguir gerar alguma coisa. Mas o jornalismo é uma área muito interessante. Eu particularmente gosto muito. Eu curto investigação. Eu estava assistindo do Zé, também estou falando de série aqui, só série. Bom Dia Verônica eu gosto, porque inclui muita investigação. Eu não assisti Bom Dia Verônica. Eu fiquei meio... Eu assisti... Você já assistiu o Conto da Aya? Eu não terminei de assistir, depois que ela entregou o bebê e resolveu voltar pra casa. Eu não consegui. Pois é, o Conto da Aya foi ali uma série que eu vi ali que eu não tinha cabeça pra assistir muita coisa. Porque aquela cena que tem dela sendo estuprada, violentada. Nossa, ali eu larguei a série. Ali. Porque eu fiquei chocado, eu fiquei, meu Deus do céu. Eu sei que assim, existe, acontece, mas o visual me chocou, sabe? Aí ali eu larguei a série. Mas eu vejo outras séries como coisa, mas aquela série mexeu demais com o meu psicológico. Aí eu dei uma largada, assim, mas eu gosto dessas coisas que eu contar ali, é uma coisa que não aconteceu, mas pode acontecer, é uma ficção, mas que
Se você for parar pra pensar, sim, meu Deus, pode acontecer. Exatamente. Faço isso daqui, ó. Aham. É só alguém dar o primeiro passo que vai todo Que mundo começa, exatamente. E eu acho assim, interessante a gente debater sobre vários assuntos, porque, principalmente vocês, jovens, né, porque eu já não estou mais me enquadrando nesse nicho de vocês de jovens, não gostam de discutir muitos assuntos sociais. E são eles que levam a gente para mudar, velho, a nossa realidade. Sabe? Porque se a gente não procurar saber o que de ruim acontece em volta da gente, o que precisa mudar, a gente não consegue avançar. E como que a gente avança? Política. Política é sempre o que faz a gente, é o que faz a gente andar como sociedade. Sabe? Então, assim, eu acho que é um assunto que eu acho que é interessante vocês também abordarem no podcast de vez em quando. Não sei se é um nicho de vocês, mas pelo que eu vejo, o nicho de vocês é ser com vários assuntos, né? Ou vocês têm um nicho que vocês querem focar no podcast? A gente quer trazer pessoas diferentes em prol da escola. Uhum. Claro que o assunto aqui do podcast é sobre o entrevistado, por exemplo, sobre a Gisleide, sobre a Gisleide e a escola, gira em torno da Gisleide, que vai elevar o patamar da escola. Sobre o tenente, envolve a vida do tenente e vai elevar o patamar da escola. E sobre você, que vai também elevar o patamar da escola. Então, o nosso objetivo aqui é trazer várias pessoas diferentes para buscar um público diferente para cada pessoa, né? Uhum. E é isso. Então, é sempre voltado pro âmbito escolar, no caso. Ah, entendi. Eu acho interessante, então, vocês trazerem esse convite. Eu acho uma pessoa legal para vocês convidarem para trazer, que vai gostar muito disso aqui, é o Marcelo Monteiro. Quem que é? É um vereador da cidade que faz Ele fez no ano passado aqui o Parlamento Jovem, esse ano também. Eu ouvi falar do Parlamento Jovem, só que eu não tô conhecendo. Ele é bem bacana, se vocês quiserem eu viabilizo o convite dele para vocês. Tá? Ele é professor de filosofia também, ele é vereador da cidade, ele é uma pessoa bem ligada à cultura jovem, sabe? O que vocês precisam fazer para vocês terem mais cultura na cidade, no bairro, nessas coisas. Eu acho interessante vocês convidarem ele, ia ser bem bacana. Agora, aqui no caso da escola, eu acho que essa ideia que eu trouxe dos clubes é uma ideia que eu quero muito implementar ano que vem, que é o meu último ano, que nossa gestão acaba ano que vem. Ano que vem é meu último ano, eu queria implementar isso antes de sair, sabe? Para deixar isso aí como legado mesmo. Você vai sair? Eu pretendo não continuar. Quando acabar a gestão, sim. Porque são 4 anos, né? Começou 23, termina agora, ano que vem, 26 é o último ano. Eu pretendo não continuar, eu quero voltar para a sala. Pelo que eu falei com vocês antes, eu acho que tem que mudar. Porque entra uma pessoa que está descansada, com mais sangue novo, sabe? Eu acho eu acho que a mudança é válida. Eu acho que tem que acontecer para evoluir. Chegar alguém com um corpo paciente para sair impaciente depois da outra pessoa. Exatamente, tem que ser. Mas eu acho assim, e essa experiência em gestão de escola deixa a nossa visão para voltar para a sala de aula melhor. Você começa a perceber que o problema não está só dentro da sala ali, sabe? Não é o comportamento do aluno só dentro da sala, ele tem a realidade dele fora daqui, ele pode estar com um problema em casa, da mesma forma que nós também que trabalhamos aqui temos problema, mas assim, a função da escola é receber os alunos e ensinar como que vocês vão viver em sociedade. No mercado de trabalho, fora daqui da escola, que tem regra em todo lugar, que tem... vocês vão ter que trabalhar em grupo saindo daqui, sabe? Um trabalho em grupo dentro de sala de aula não é à toa que o professor passa, é porque quando vocês forem trabalhar numa empresa que vocês vão precisar bater meta, por exemplo, você não vai bater sua meta sozinho, você vai bater sua meta trabalhando em grupo, se você for trabalhar com vendas, por exemplo, sabe? Então, assim, aqui é o lugar que vocês têm para errar. Eu penso assim, né? O meu pensamento a escola é o lugar que vocês têm para errar, porque é aqui que vocês vão ter a oportunidade de aprender o certo. Se vocês não tiverem isso aqui para vocês errarem e aprenderem onde vocês estão errando, isso tanto para a gente que trabalha aqui e para vocês que estão estudando. A gente não evolui, sabe? A gente não vê onde a gente está errando, a gente não melhora. Isso para você, isso, o que é difícil é que na adolescência é mais difícil para vocês terem essa visão.
sabe? O jovem, é muito difícil entrar na cabeça dele que ele não é dono do nariz dele, que ele não consegue resolver tudo sozinho, que não depende só da sua vontade para as coisas se resolver como passo de mágica, não é. Então, assim, é difícil entender. Igual aqui na escola hoje, o que eu vejo uma dificuldade, vou introduzir um assunto com vocês, é o trabalho. Porque a gente está numa comunidade carente, a nossa escola aqui atende muitas pessoas carentes, vocês concordam comigo? Que precisam trabalhar. Vocês jovens precisam trabalhar para ajudar em casa, você entende? Só que isso acaba tirando de vocês um pedaço aqui da escola. Porque vocês acabam saindo mais cedo, vocês ficam cansados do trabalho, vocês podem não dar tudo de si na escola. Isso é uma coisa que eu não sou muito... Eu não gosto muito, sabe? De trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Eu trabalhei e estudei ao mesmo tempo. Consegui... eu sei que a realidade é essa, mas não é a ideal, sabe? Eu não concordo que seja ideal. Mas eu entendo que a realidade social é outra, que tem gente que precisa trabalhar. Eu entendo aqui, se eu não liberar os meninos mais cedo, por exemplo, para trabalhar, eles vão escolher o trabalho e não a escola. Entendeu? Então a gente tem que fazer todo esse trabalho de você tentar entender o que é balancear uma coisa com a outra. Ele é difícil, dolorido, sabe? No começo, aqui no nosso primeiro ano, que a gente não queria liberar os meninos mais cedo de jeito nenhum, a gente sofreu bastante. A gente viu que os meninos iam sair da escola. Eles ia ter uma invasão escolar, eles iam deixar de estudar para trabalhar. Porque o que ele precisa hoje, agora, de imediato, não é o estudo. Entendeu? Para ele ajudar dentro de casa. Agora não é o estudo que ele precisa, é do dinheiro, do salário, do trabalho. Então, assim, tem que tentar conciliar os dois. Por isso que eu sou super a favor de programas sociais que incentivam vocês a estudar com valores. Tipo o pé de meia, por exemplo. Eu sou super a favor, desde que seja, né, bem estruturado, tudo. Ensinar a educação financeira é realmente muito bom, por isso que esse negócio do pé de meia está ajudando muita gente, né? E se a gente não se planejar, eu, por exemplo, eu trabalho. Se eu, no mínimo, não comer na escola, eu acho que eu faleço na vida. Não caminho no caminho, né? Não volto mais para casa, não. Mas e a realidade, assim, é uma realidade principalmente dos estudantes de escola pública. Né? Principalmente não, eu acho que é assim, 99,9%, porque se você for procurar estudante de escola particular, eles só estudam. E além do estudo ali, eles ainda vão para um cursinho pré-vestibular, eles ainda vão para um inglês, para um tênis. Então, assim, eu acho que vocês têm que agarrar a oportunidade que vocês têm de estudo aqui na escola mesmo. Sim. E fora dela também, óbvio. A gente percebe, né, essa diferença de uma escola particular para aqui, porque a própria região, não ela toda, mas uma parte tem uma certa carência, como você falou, e também uma questão que é na escola, não é obrigatório, mas a gente vende tênis, uniformes e bonitinho, né? Essa questão, a escola, vamos supor que tem um aluno que não tem condições de comprar um tênis, a escola dá o tênis, como é que funciona isso? No âmbito estadual, não. O governo ele não manda nada para a escola para a gente, por exemplo, comprar uniforme para quem não tem, comprar tênis para quem não tem, calça, nada. Mas eles obrigam? Eles não obrigam. O ideal é que vocês estejam uniformizados por questões de segurança. Se vocês estão uniformizados aqui, e saem da escola, qualquer coisa, se a gente acontecer alguma coisa dentro da escola, por exemplo, vocês se acidentaram aqui, jogando uma bola, quebraram uma perna. Se vocês estão uniformizados, vocês vão ser atendidos na hora que vocês chegarem no hospital, se vocês estiverem uniformizados. Entendeu? São coisas que são questões de segurança tanto para a gente que trabalha aqui, porque para entrar, se a gente não tiver uniforme, entra qualquer um. Porque a gente, entendeu? A gente identifica que você é aluno justamente por causa do uniforme. Ele é importantíssimo. E a gente, assim, aqui na escola, por exemplo, que a gente cobra o tênis, cobra o uniforme, para os meninos que a gente vê que não tem condição nenhuma, a gente junta com os professores. Eu já dei uniforme, eu já dei tênis, a gente chama, só que a gente faz isso assim, na encolha, para o menino não ficar, se sentir constrangido mesmo, né? Porque é constrangedor você chegar para o seu colega e falar, eu não tenho uniforme porque eu não tenho dinheiro para comprar. Mas existe, aqui na escola a gente tem vários e vários casos desses. Então, assim, a gente manda no grupo dos professores, fulano de tal não tem uniforme, alguém pode doar?
A gente costuma pedir para quem está saindo no terceiro ano e tem uniforme em boas condições para deixar o uniforme, para a gente doar para quem vai chegar e não tem condições de comprar. E assim, é mais comum do que a gente imagina. É mais comum do que a gente imagina. Aqui, é outra coisa que você tinha perguntado, foi você que perguntou da diferença das outras escolas para cá. É uma diferença que eu senti muito. Aqui tem muito mais alunos carentes do que nas outras escolas que eu já trabalhei. Assim, é mais visível, sabe? Eu vejo mais, com mais frequência. Já teve caso aqui na escola de ter família que estava passando fome. Sabe? Aí eu saí daqui, fui lá no supermercado, fiz uma compra, coloquei dentro do carro, fui lá e levei. Então, assim, a gente precisa saber que essas coisas acontecem. E essas coisas, elas batem na gente com muito... Eu me sinto muito mal, sabe? Eu fico muito mal, porque eu vejo o adolescente aqui, a criança aqui, normalmente fazem uma bagunça do cão e a gente não sabe o que está passando dentro de casa. Tem gente que é verdade, vem aqui na escola para comer, que a refeição completa que tem no dia é aqui. Acontece. Aqui eu vejo isso mais, mas eu acredito que em outros, aqui em Lagoa Santa até que menos, mas eu acredito que em cidades do interior, em outros lugares de vulnerabilidade, acontece muito mais que aqui. Aqui eu já acho muito e eu acredito que tem lugares que é pior. A gente sabe que tem, sabe? Mas assim, você viver com essa realidade, você ver ela de perto, assusta. A primeira coisa que me veio à cabeça foi o susto. Meu Deus, existe mesmo. Eu vejo na televisão, mas eu achava que eu só via na TV, sabe? Mas tá ali, é o aluno que tá comigo dentro de sala, é o menino que eu dou aula, tá na minha cara e eu não tô sabendo. Porque normalmente quem passa por essas vulnerabilidades também não fala. A gente descobre assim, porque eles contam para um amigo, o amigo fica com dó, né? Com vontade de ajudar, não sabe como ajudar e vem aos adultos. No caso, na escola aqui somos nós, né? Os funcionários para contar, para pedir ajuda. E é assim, e eu acredito que tem muitos que não falam com a gente, que passam por isso em casa. Achei muito bonito sua atitude de fazer as contas do Natal. Eu achei muito interessante essa união que a escola em si tem para ajudar quem realmente precisa, que está aqui iniciando o escolar. Eu achei isso muito interessante. Essa questão, a escola não conseguiria falar alguma coisa com o Estado nessa questão? Porque igual, você falou que você acabou se assustando com essa quantidade de pessoas que realmente precisam e passam certa necessidade. O Estado não poderia fazer alguma coisa, além de, claro, a direito, eu creio, eu sei que ajuda muito, mas além disso o Estado não poderia fazer mais nada? Como funciona isso? E a gente entra em outro âmbito, né, que é o âmbito que eu estava falando com vocês, que é o âmbito político. O que eles ajudam na escola é o que eles pensam igual verba. Agora que eu estou na gestão da escola, eu sei como que funciona mais ou menos ali. É mais a Gisleide que mexe com essa parte, mas vem verba para a gente manter a alimentação, vem verba para manter a infraestrutura da escola, pintar, não vem nada direcionado especificamente para os alunos, sabe? Não vem verba tipo assim, essa verba aqui é para vocês ajudarem na alimentação em casa do aluno. Isso não é uma prerrogativa que a escola tem. É uma prerrogativa que o governo municipal, o estadual e o federal que tem que manter em outras frentes, porque não é só a escola que tá aqui para ajudar a população, né? Tem a área da saúde, com o SUS, tem os postos de saúde que estão ali também para fazer esse acolhimento de pessoas vulneráveis, a escola, a segurança pública também deve fazer isso. Então, assim, a sociedade é uma coisa muito complexa, né? Que envolve muitos outros fatores além do âmbito escolar. Eu acho assim que vulnerabilidade social, a gente percebe ela na escola, porque é um lugar que a gente precisa receber, a gente tem que receber todas as crianças, né? O ideal é que todas as crianças estejam na escola, criança, adolescente, período escolar estejam na escola. Então é ali que a gente percebe pela criança onde que tem ali pontos de vulnerabilidade, mas pode ter coisas além disso. Em casa, a criança pode ter um pai alcoólatra que a gente não sabe, e isso encadeia em outras coisas, mas aí já não é um problema no âmbito educacional, é um problema na área da saúde, por exemplo. Que aí a gente teria que fazer um encaminhamento para um posto de saúde, para um CREAS, para um CRAS. Tem todos esses
né, tem todos os setores que a gente precisa pensar para cuidar de uma família em vulnerabilidade social. Porque normalmente a vulnerabilidade social ela não está ligada só à educação. Ela está ligada ao acesso à saúde, ao acesso à segurança, acesso à moradia, acesso a várias outras coisas. Que vai muito além da escola, entendeu? Isso seria ótimo se a gente conseguisse receber, ajudar e fazer o encaminhamento correto de tudo, mas é muito difícil. Agora eu entendi mais sobre isso de político, porque é realmente muito complexo. É complexo. Não é só algo que já fica na escola. Então, realmente a política é muito importante nesse caso. Sim. Seria realmente interessante a gente acabar entrando um pouco nesse assunto. Eu acho que jovem tem que conversar sobre política, porque política é uma coisa que permeia a vida da gente. Se a gente não faz as escolhas certas, as consequências quem sofre depois é a gente. E normalmente quem sofre essas consequências são as pessoas que... Exatamente, que têm um poder socioeconômico menor. Exatamente. É isso que eu falei, gente. Ele resumiu o que realmente acontece por aí. Exatamente. Agora, eu acho assim que o papel da escola nisso tudo é realmente ensinar vocês essas coisas, esses permeios, tanto em viver em sociedade, seguir regra, saber que quando vocês saírem daqui, não tem como vocês não seguirem a regra igual vocês mesmos já veem que muitos não seguem fora daqui. Por exemplo, vou trazer à tona um caso nosso, do celular. Eu tive um atrito com o Guilherme no início do ano por causa de um celular. Eu pedi ele para guardar o celular e ele me questionou. Eu falei com ele que era regra, que era lei, que ele tinha que guardar aquele celular. A gente entrou num embate verbal, né, Guilherme? Eu pedi para você me entregar o celular no caso. Aí você não quis entregar, porque a gente estava pedindo para entregar o celular de quem estava, enfim, vários outros fatores que estavam ali para a gente tentar impedir o uso do celular na escola, que é uma coisa prejudicial demais a vocês. Exatamente. E a gente teve um embate, eu e ele. Um embate mais verbal do que tudo, porque, como eu falei, eu sou muito educado, eu não gritei com ele não gritou comigo, mas a gente teve ali a gente argumentou um com o outro, né? A gente começou a argumentar ali e não teve como, eu tive que chamar o responsável dele, por exemplo. Essa atitude de chamar atenção, de pedir que vocês sigam as regras dentro da escola, é para que vocês aprendam aqui que vocês têm que seguir a regra aqui, porque quando vocês saírem daqui, vocês não podem não seguir. Vocês não vão ter a chance de errar. Por exemplo, se você está num trabalho que você não pode usar o celular, você não vai usar o celular no trabalho. Por quê? É regra, né? Sim, mas qual é a consequência de você usar o celular no trabalho, por exemplo? Correr risco de perder a vaga, perder o emprego. Isso acontece na escola? Não. Você vai ser expulso porque você mexeu no celular? Por isso que pode errar. Escola rascunho. Escola é rascunho. Entendeu? Você tá errando aqui, mas não quer dizer que a gente não vai ensinar você que você está errando aqui, que você não pode mais errar naquilo. O que aconteceu? Seu pai veio, depois a sua mãe veio conversar comigo, a gente conversou, e eu falei com sua mãe, pedi desculpa pela forma que eu falei com você no dia que realmente era um dia que eu estava estressado. Mas assim, dali, o que você tirou disso? Do que você aprendeu disso? Do celular? Que é uma lei que deve ser seguida. Exatamente. Então assim, mas se não tivesse a oportunidade de errar, o que acontece? Se você não tem a oportunidade de errar, imagina, vamos supor que a escola fosse igual ao emprego, por exemplo. Que quem está aqui tivesse o poder de falar, você mexeu no celular, aqui você não estuda mais. Aí você vai para outra escola, lá você mexe também, daqui a pouco você não tem lugar para estudar. Tá? Então a educação é isso, gente. A gente erra também pelo meio, a gente aprende por meio do erro. Sabe? Então, quando a gente erra e a gente vê que a gente errou, eu te ensino onde você errou, por que você não pode fazer aquilo, por que ficar com o celular aqui é prejudicial, porque o celular está comendo a mente das pessoas. Você não consegue pensar mais, sabe? Por si, se você não sabe usar aquela tecnologia. Não tem um pensamento crítico, vocês não conseguem fazer, vocês que eu falo, gente, os jovens, tá? Eu espero vocês, eu vejo vocês todos assim com um pé de igualdade. Não consegue pensar por si, sabe? E o que é o pensar por si? É você parar
sem nenhuma outra ajuda, não ser você e a sua experiência de vida, o que você vai fazer com aquilo. Por exemplo, qual que é a dificuldade de fazer uma prova extensa igual ao Enem? Porque vocês não estão acostumados a pensar sem ajuda. Sabe? A gente pensar sem ajuda é pensar sem ajuda de tecnologia, de celular, de Google, de você tem que saber, não que o Google, a IA seja uma coisa ruim, mas você tem que saber, aquilo ali que ela te dá, você tem que saber pensar e elevar aquilo dali com a sua experiência de vida. Pode falar. É uma questão que eu vejo na sala, que acho horrível, é que os alunos veem a professora passando o dever e em vez de tentar, só joga o projeto que fazer, ou internet. Isso que eu não consigo entender, porque qual o sentido de você, que estudar na escola para aprender o conteúdo, enfim, né? Qual o sentido de você só ver aquilo, nem tentar ter raciocínio e colocar lá no ChatGPT? Sabe? A pessoa, ela não está usufruindo a IA da maneira correta. Acho que as pessoas dessa forma de entender um pouco de como funciona até, né? Porque a IA não está 100% fechada, ela não está 100% certa a todo momento. Eu, por exemplo, como eu sou o diretor da escola, eu sou responsável por montar o horário dos professores. Aquele horário que vocês seguem, primeiro, segundo, terceiro, sou eu que monto. Aquilo dali, gente, dá um trabalho absurdo para montar. Porque é como se fosse um quebra-cabeça. Porque aquilo dali você tem que pensar que o professor ele está aqui na segunda, na terça ele não pode estar, porque na terça ele vai estar na outra escola. Então eu tenho que colocar um outro professor na terça, por exemplo, enfim. É um trabalho de raciocínio, lógico. Você faz aquilo dali, e esse ano, gente, até eu fechar o horário que está hoje, foi muito difícil. Eu pedi ajuda para o ChatGPT. Falei, ele vai me ajudar. Não ajudou, ele só me atrapalhou, ele não conseguiu fechar o horário. Ele não conseguiu, porque eu falava com ele, esse professor aqui não pode estar aqui, o professor não pode estar aqui porque ele está em outro lugar. Ele não entendia esse pormenor, sabe? Que o professor não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, assim, são coisas que independem disso. E outra coisa, ele é alimentado com conhecimento humano, né, gente? Tudo que está lá. Porque se a gente for pensar, porque o meu medo é assim, a gente descobre as coisas por meio de pesquisa científica, correto? Então, tudo que está ali hoje, tudo que a gente usa hoje, foi por meio de pesquisa. Alguém perguntou por que isso acontece, foi pesquisar para saber como que é e descobriu. Porque o que é uma metodologia científica? Eu pergunto por que esse microfone funciona sem fio. E daí eu tenho que procurar a resposta disso, porque são ondas, é uma conexão que vem no meio do ar, o que é, tá? Não sei, estou usando aqui paralelos. Mas a gente precisa fazer perguntas das coisas que a gente precisa aprender. Se você não faz uma pergunta, se você não é capaz de fazer uma pergunta para o seu professor de uma coisa que você não entendeu, você não vai aprender. Exatamente, a curiosidade fomenta o conhecimento. Eles andam juntos. Se você não é curioso para saber como as coisas funcionam, você não aprende. Um mecânico, por exemplo, você não é curioso para saber ali como que ele aprende que o motor roda, o que o radiador faz, o que o fio de água faz. Ele não vai saber a totalidade de como o carro vai funcionar, como que ele vai rodar, porque não é só o motor. Entendeu? Tem o óleo que vai no motor, tem o freio, tem a pastilha de freio, tem tudo. Entendeu? Então, assim, se a gente não pensa fora da casinha, a gente não consegue ter senso crítico mesmo. Assim, que é uma dificuldade que quando a gente está jovem, a gente tem muito. E eu acho que está só piorando com o uso da inteligência artificial. Realmente, o ChatGPT, Gemini e outras inteligências artificiais, elas são protótipos, tá? Protótipos? Sim, quando faz de texto. E elas podem se cometer erros, os próprios criadores já deixaram bem claro que elas são protótipos, estão em teste e estão sempre evoluindo. Eu acho que quem passa pelo menos umas 8 horas ou 5 horas mexendo no Instagram, o cérebro já derreteu já, tá? Não dá. Sabe qual é o problema? Se eu pego o exemplo que o Guilherme deu aqui, se eu pego uma atividade que o professor deu, um dever de casa, por exemplo, e eu jogo ali, eu não pensei em nada. Eu tô sendo um copista, cara, eu tô só copiando. Mas isso não vem só com a inteligência artificial não, tá, gente? Na minha época não tinha inteligência artificial e já tinha aquele aluno que só copiava, que o professor passava no quadro, esperava o colega responder, ia lá e copiava. Entendeu? Isso existe. Por quê? O que fomenta o conhecimento? É o que a gente estava falando, que o Guilherme falou,
que é a curiosidade. Se você também não tiver curiosidade de aprender como aquilo funciona, você não vai se esforçar para entender como que aquilo funciona, sabe? Você vai querer, funciona assim? Então tá, então é assim que eu vou. O carro eu preciso só ligar, na hora que ele estragar, eu levo para quem sabe arrumar. É assim. Mas você precisa saber o mínimo, sabe? Você precisa saber ali que você tem que trocar, ainda fazendo analogia ao carro, você precisa colocar água no carro de vez em quando, você precisa trocar o óleo. Você tem que ter esse conhecimento. Se você viver no automático, né, sem perguntar, sem saber o que está acontecendo à sua volta, você não vai crescer. Você não vai aprender e não vai crescer como um ser humano mesmo. Se conformar com o que já está ali é meio ruim. Exatamente. Já entra na questão de política também, tá? É o que eu falo muito com os meninos que eu vejo aqui trabalhando, por exemplo, em supermercado. Eles acham que aquilo dali é a vida. Tá ganhando um salário mínimo, mas não tá pagando conta, porque tá vivendo com o pai e com a mãe. Exatamente. Não sabe que aquilo dali, para você viver, você não vive. Se você não tiver seu pai e sua mãe com um salário mínimo, você vai viver assim. Tem muita gente que vive, né, com salário mínimo, mas você não vai viver, você vai sobreviver. Você vai comer o básico, vai morar no básico e olha lá. Então, assim, a gente sempre tem que pensar em crescer como indivíduo, como ser humano mesmo, como você querer crescer e envolve dinheiro, né? Que a gente vive num mundo capitalista também, que você tem que crescer ali com o seu conhecimento, porque senão você vai ser enganado pelo resto da vida. Entendeu? Você vai viver no automático, você vai achar que aquilo dali é o que a vida quis dar pra você. E a única pessoa que vai conseguir mudar a sua realidade é você mesmo. Não tem nada cai do céu para mudar a sua realidade. Entendeu? Então, assim, é umas coisas que eu acho que vai muito da criação que você recebe em casa também. A criação que a família dá é importantíssima nesse sentido, porque se você tem uma família que não te incentiva a crescer, a sua tendência é não crescer. Né? Não que se você tiver um pai e uma mãe que não te incentiva, que você não vai crescer. Você pode crescer. Mas, assim, é um caminho que se torna um pouco mais difícil. Porque ele não vai te ensinar o caminho das pedras de onde você vai crescer ali, sabe? É uma coisa que eu vejo também hoje. Hoje eu vejo pais muito jovens que estão preocupados em manter a casa e não criar o filho ali, sabe? Nossa, gente, é absurdo. A gente atende coisa aqui na escola que... Assim, tem pais que defendem que fica fazendo coisa errada na escola, assim, debaixo da água. Meu filho tá certo, meu filho tá certo, meu filho tá certo. Como que eu, que estou aqui com o adolescente 4 horas, 5 horas por dia, vou enfiar na cabeça dele porque aquilo dali está errado, se em casa ele está aprendendo que o que ele está fazendo está certo. Entendeu? É difícil. Nessa questão do celular, sai mais cedo e tudo mais, algumas pessoas saem mais cedo, por exemplo, sem crachá e sem precisar, sem ter autorização da escola para poder sair, né, gente? Porque não existe nenhuma lei que determine que o aluno precisa sair mais cedo. Isso é regra da escola, e porque o governo, ele prioriza o estudo, né? Prioriza o estudo. Então, se você acaba meio que começando a trabalhar e tudo mais, aí já vai passar por parte pessoal da escola. Exatamente. Então, assim, são fatos. Vocês entendem que gerir uma escola não é uma coisa simples. Eu tenho que pensar também em vários fatores. Porque se eu penso, por exemplo, você sai mais cedo para trabalhar. Isso. Né? Se eu falo com você não vai sair mais cedo para trabalhar. Eu não sei a sua realidade, o que você vive fora daqui. Eu não sei se com o seu salário você está colocando comida em casa. Eu não sei se com o seu salário você está ajudando sua mãe e seu pai a pagar o aluguel de onde vocês moram. Eu não sei se o dinheiro que você está recebendo em casa vai fazer diferença no final do mês para sua casa, para sua família viver. Eu não posso proibir ninguém de trabalhar, gente. Não existe isso. E o governo também não proíbe vocês de trabalhar. A gente só tem regras para seguir de algumas coisas. Por exemplo, vocês têm que ficar um tempo mínimo na escola, que é o 5º horário. Vocês podem sair aos 40 para trabalhar. Se você tiver comprovação que você trabalha, a gente coloca lá no sistema, fulano trabalha, e ele tem esse direito de sair 50 minutos mais cedo do trabalho. Tipo, vocês têm esse direito, mas eu ainda não concordo com isso, sabe? Eu acho que devia ser. Eu acho que o que está errado, na minha visão, quem contrata já devia contratar vocês num horário que dê para vocês ficarem na escola o tempo que vocês têm que ficar. O que não acontece na realidade. Sabe, no papel é lindo eu pensar assim, mas não é o que acontece na realidade fora daqui. Então, assim, eu tenho que imaginar que isso acontece e que eu não posso prejudicar as outras pessoas por causa disso. Entendeu? Mas a gente vai pensando uma coisa ou outra ali para tentar encaixar.
Eu, por exemplo, tenho um acordo com o meu patrão para poder sair em tantas horas e não trabalho todos os dias da semana, mas mesmo assim ainda me atrapalha. Por exemplo, se eu tenho uma prova amanhã e eu trabalhei a semana inteira até hoje, já vai me atrapalhar porque eu não vou poder estudar à tarde. E à noite eu chego em casa, por exemplo, minha avó, ela trabalha. Aí eu já tenho que armar as coisas para ela, quando ela chegar, ela já tudo pronto para descansar e tudo mais. Já que ela sustenta a casa, a prioridade é que ela se sinta bem para poder trabalhar e fazer a comida da casa. Exatamente. Então, se eu não disponibilizar pelo menos um mínimo de conforto para ela, fica. Então aí eu já não tenho como eu sentar em frente a uma tela e ficar até tarde, porque aí eu preciso acordar cedo. Exatamente. Mas o problema é que provavelmente você foi criado com essa visão, né? As pessoas que te criaram, quem te criou, te deu essa visão de mundo. Ó, a gente vive assim, vive assado, e a gente precisa seguir assim pra gente viver bem. Agora tem... E assim, não julgo também os pais, sabe? Porque tem pai também que se não trabalhar o dia inteiro não consegue sustentar o filho. Mas o que eu vejo muito hoje na escola, que é um gargalo pra gente aqui, é o aluno ficar solto demais. Por exemplo, ele sai daqui da escola, ele vai pra casa, não tem ninguém com ele direcionando o que ele tem que fazer, ele faz o que quer. Gente, e adolescente vai fazer o que quer mesmo. Eu, quando era criança, adolescente, eu queria só jogar. Se não fosse minha mãe impondo, ó, durante a semana você vai estudar, você vai jogar só no final de semana, eu não ia ter aprendido o básico, sabe? De como é uma rotina de estudo, que eu tenho que estudar em casa além da escola. Mas isso que eu aprendi com quem? Com a minha mãe e com o meu pai. Entendeu? Então, assim, e eu sempre aprendi nesse sentido. Se você não batalhar para ir, você não cresce. Porque depois você sai da escola, meu filho, é você e você mesmo. Você sai da escola, você deixa de ser estudante e torna ser desempregado. E daí você começa a viver, entendeu? É difícil, é complicado demais. Mas, assim, eu entendo também que essa fase da adolescência é uma fase que a gente quer viver coisas novas, porque o corpo da gente está mudando, a mente da gente está mudando. Mas é nesse momento, principalmente, que a gente precisa de direcionamento, que vem da família. Não adianta, porque aqui na escola a gente não consegue direcionar tudo para vocês. A gente está aqui para ensinar conteúdo, português, matemática, ciências, biologia. Isso a gente está aqui para dar o conhecimento base. A gente não está aqui para ensinar o que como você se comportar fora daqui, ter ética, educação, essas coisas vocês tem que aprender em casa. Mas como não tem aprendido em casa, a gente tem que dar, vamos supor, 7 passos para trás para começar a ensinar isso de novo, entendeu? E é o que vai deixando a educação, principalmente pública, defasada em relação ao particular, porque a gente enfrenta esses percalços no meio do caminho, sabe? A gente enfrenta muito problema social, porque eu falo que a escola é porta de entrada de problema social, porque tá todo mundo aqui dentro. Aqui, ó, vamos supor que de manhã, aqui nós temos 325 alunos, cada um com uma realidade dentro de casa. Entendeu? Então a gente tem que saber lidar com essa realidade, tentar lidar, né, com essa realidade de cada um aqui dentro. Mas é difícil, às vezes foge do controle. Filosófico demais, né? Mas é isso mesmo. Pais muito jovens, vamos supor, se alguém tem um filho e falava, uma pessoa de um pai que no máximo 22, depois vai ter um filho muito jovem. Só uma palavra, um pai jovem, por exemplo, se o filho faz algo de errado na escola, sai mais cedo sem autorização, mexe no celular em sala de aula, risca alguma carteira, quebra alguma coisa no banheiro, faz bullying com um coleguinha e tal coisa, o que o pai vai falar? Eu fazia isso quando eu era pequeno, a diversão, a experiência, e aí o adolescente cresce, tem um filho e fala a mesma coisa pro filho. Aí o filho desse pai jovem vai fazer a mesma coisa e é praticamente uma maldição hereditária, tá, gente? Não vai passar. É um ciclo, é igual o Rei Leão, é um ciclo sem fim, sabe? Ele começa e vai e não acaba. Mas assim, é igual eu falei com vocês, não que não esteja propenso a errar, tem que errar. O lugar, porque a gente aprende com ele. O negócio é se você vai ser direcionado para o caminho certo, porque precisa ser direcionado. E é uma coisa que não tem acontecido com muitos jovens. E é por isso que a gente vê. E assim, é uma coisa que eu falo com vocês desse jeito aqui, vocês percebem isso dentro de sala. Né? Porque tem uma fala muito comum entre os jovens, danada pra mim. O que é o danada pra mim? Porque na minha época, se eu falasse isso dentro de uma sala de aula, a minha mãe daria alguma coisa pra mim. Entendeu? Então quando eu escuto essa fala danada pra mim, eu já associo isso a
nossa, você não dá nada pra você é porque seu pai e sua mãe não tá nem aí pra você. Porque se ele não chama a sua atenção, você fazendo uma coisa errada, né, não vai acontecer nada mesmo. Porque aqui a gente tá para te acolher. Se a sua família tá cobertando as coisas ruins que você tá fazendo, aceitando os seus comportamentos errados, você vai continuar andando no caminho errado. Porque quem tem que te ensinar que o caminho que você tá andando tá errado, tá te ensinando que aquilo é certo. A gente é moldado pelos pais, gente, não adianta. Até um certo fase da vida, a gente é moldado pelos pais. A psicologia fala isso. Né? Então, assim, tanto que quando você vai fazer terapia, você descobre um monte de coisa que você aprendeu errado com seu pai e com sua mãe que você nem imaginava. Sabe? Porque é automático. A mente da gente programa aquilo pra isso. Porque é o que a gente tem de referência, né? E minha referência hoje, quando você era criança, é quem? Hoje de vocês. Quem que é a referência de vocês? A sua referência. Tipo assim, eu quero... Daqui uns anos eu quero estar igual a fulano. Mas você fala de parente. De quem tá com você na sua casa. Pai e mãe, pô. Né? Gente, pai. Pai. Não, porque tem outras referências. Aí a gente vai conhecendo outras realidades, referências profissionais e tal. Exatamente. Nesse projeto do podcast, agora me deu uma vontade de trazer um psicólogo para cá. Sim. Minha cunhada é psicóloga. Trabalha com adolescentes. Adolescentes não, crianças, velho. Muito bom a gente... eu acho que esse daqui foi o debate mais racional que eu tive até agora no podcast. Sério? Nossa senhora, eu não queria trazer só um assunto racional demais, mas... Não, é bom, né? É bom, né? Esse é meu jeitinho, né? De pensar fora. A gente tem que pensar fora do que a gente está vendo na frente, sabe? A gente tem que pensar olhando para os lados, sem a viseira aqui. A gente precisa olhar para os lados para ver o que acontece ao nosso redor, para entender qual que é o caminho que a gente vai tomar. Sabe? Parece esses adolescentes pensando. Exatamente. Quando eu dou aula, eu gosto muito de fazer debate, por exemplo, sobre coisas que são polêmicas, por exemplo, cotas raciais. Para entender o que vocês pensam sobre isso. Para ver se vocês pensam naquilo dali num setor maior. Porque tem aluno negro que é contra a cota, gente, racial. E hoje em dia a gente nem fala cota racial mais, é cota social, né? Porque não vai só pela raça, vai pela questão socioeconômica. Então. Uma coisa que eu reparei nesse podcast, é muito interessante conversar com alguém que tem uma visão expandida, como a sua, como do tenente, que eu acabo aprendendo com vocês e vendo como alguém com mais vivência, conhecimento, idade, enxerga o mundo como um todo. Eu acho isso muito interessante. E essa forma de conectar os mais experientes com os mais novos é essencial, sabe? Você ter alguém igual você que sabe muito das coisas para poder estar falando aqui no podcast é algo impressionante. Eu estou gostando muito disso aqui. Sim, não, e a experiência é boa porque eu também aprendo com vocês. Dentro de sala, gente, o professor aprende o tempo inteiro com o aluno. O tempo inteiro. Tá? Tanto que eu tô doido para voltar para a sala de aula porque eu tô meio perdido no que tá sendo bom de música, o que tá sendo bom de série, porque eu pegava recomendações com os meus alunos. Entendeu? Então você falou, essas recomendações que você me deu, eu vou assistir. Porque isso é o social, na verdade, né? Quando a gente vive, aprende com o outro, a gente troca experiência, a gente acaba aprendendo. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, e isso é parte do ensino-aprendizagem. Por isso que é tão importante professores que conversam com a gente dentro de sala. Não é só aquele professor que passa matéria, por isso que é tão importante, às vezes, parar a sala, montar ela em um círculo, debater assuntos que vocês trazem a realidade de casa, por exemplo, sabe? Um debate muito interessante que eu já fiz em sala de aula, por exemplo, foi ano passado eu estava dando aula aqui e sendo vice-diretor. Que eu fiz numa turma que hoje é o segundo A, que é a turma do Guinaldo, daqueles meninos ali que estão bem do lado de vocês do primeiro ano. Foi sobre porte de arma. A gente começou na sala com a maioria a favor e terminamos no meio do debate com eu só mediava, tá? Eu não dava opinião, só com os próprios alunos conversando entre eles, com a maioria saindo contra, sabe? Entendendo ali com a experiência do outro, com o outro contando que o avô tinha uma arma, um dia ficou nervoso lá e tentou atirar na avó,
Umas coisas, sabe, vendo outras visões do que aquilo pode acarretar, não só é o que eu acabei de falar, vendo a viseira, só com o que está na sua realidade, na sua frente, você muda de opinião. E essas mudanças a gente só vê com diálogo, com convivência, com conhecimento. A gente precisa muito buscar notícias, saber o que está acontecendo, o que está acontecendo na cidade, o que não está, no nosso bairro. E perto, a gente começa perto da gente e vai expandindo o conhecimento, sabe? Eu acho essencial. Por exemplo, no 3º ano, provavelmente eu serei professor de vocês, de português e redação. Ali eu vou ensinar vocês o que é conhecimento de mundo. Vocês sabem o que é conhecimento de mundo? Faz ideia? Uma vaga ideia? Eu creio que seria a forma como o mundo funciona. O conhecimento de mundo eu acho, é o que eu acho, tá, gente? Conhecimento de mundo, deixa eu ver. Eu acho que é entender como cada pessoa funciona e como você deve agir em relação a cada um. Pô, mas aí se você soubesse como cada pessoa funciona, você seria um mutante. Conhecimento de mundo, gente, é você saber colocar o seu conhecimento teórico na sua realidade. Entendeu? O meu conhecimento de mundo é esse. Da teoria para a prática? Isso, exatamente, da teoria para a prática. Eu sei que aquilo dali funciona, mas na minha realidade eu vou usar isso aqui. Entendeu? Por exemplo, eu não uso equação de 2º grau na minha... Eu sei o que é, como funciona, mas eu não uso na minha realidade. Diferente do que eu aprendi no meu curso de letras, eu uso na minha realidade todo dia. Da mesma forma que eu não aprendi várias coisas na faculdade e eu aprendi na prática. A gente aprende o tempo e a gente morre aprendendo. Não tem jeito, a gente não vai saber de tudo o tempo todo, a gente vai aprender com coisas ruins, com coisas boas. O conhecimento, ele permeia a gente o tempo inteiro. Por isso que é tão importante a educação, porque quanto mais você sabe, menos chance de você entrar num problema. Entendeu? Menos chance de você cair num golpe, por exemplo. Quanto mais desconfiado você menos chance de você cair numa fake news, num golpe. Sabe? Você tem que... Por exemplo, hoje em dia a gente usa muito internet, muito celular, faz muita compra online. Seu conhecimento de mundo é que aquilo dali tem golpe. Como que funciona os golpes? Você tem que olhar o quê? O endereço do site para ver se está igual ao site original. Você tem que olhar se o preço está barato demais. Você tem que... Gente, tem gente que cai em golpe que é surreal. Que você para pensar assim e fala, gente, mas você não olhou ali que fala www. Tipo assim, casasbahia.com.br, que tá lá www.2casasbahia.com.br, aquele 2 não tinha que estar ali. www.com é seu cartão. Exatamente. Não, tipo assim, você ganhou 100 mil, você tem que depositar 100 reais aqui pra... Não, você tem que pagar a taxa de R$1.000 pra você receber os 20. Pô, então não ganhei nada, eu tenho que pagar a taxa de quê? Me manda os 100 que eu desconto mais os 100 do... Exatamente, a gente tem que aprender a ser desconfiado, a ser curioso. Porque se você é curioso, você vai querer saber como que aquilo funciona, e sabendo como funciona na realidade, tem menos chance de você cair num golpe, tem menos chance de você ser enganado, porque infelizmente, gente, tem gente que vive de golpe. E eles são burros? Não sei. Eles estão aproveitando da falta de conhecimento das outras pessoas. Entendeu? E da inocência também, de coisa, porque eu sou desconfiado, eu desconfio de tudo e de todos. De tudo e de todos. Eu sou uma pessoa extremamente desconfiada. Eu não sei se isso é um ponto bom ou um ponto ruim pra mim. Aí já vai ser do porquê, né, que vocês vêm perguntar. O porquê, pensar no porquê. Sim, eu sempre sou desconfiado. Se alguém me fala uma coisa que eu não concordo, eu fico assim... Eu tento entender por que aquilo dali tá ali, por que não é... Será que eu estou pensando errado, a pessoa que está pensando errado? Mas normalmente eu não discuto, eu só reflito. Quando eu era pequeno tinha um desenho que, eu acho que a maioria das pessoas não assistia não, mas na minha cidade passava, eu assisti um desenho muito antigo, que era Castelo Rá-Tim-Bum, que tinha o Zequinha, eles perguntavam por quê disso, por quê? E os amigos sempre falavam a mesma resposta, porque sim. Mas ali ensinava alguma coisa, não ensinava? Porque o Castelo Rá-Tim-Bum era um programa educacional, se eu não me engano. Isso. Porque era no porquê que eles iam construir o arco do episódio, não era?
cada personagem ele tinha uma atividade específica. Por exemplo, o cientista, a partir de um porquê, no desenho aquele cientista explicava como funcionava um telefone, por exemplo. É isso mesmo. É o que a gente estava falando, o conhecimento, né? Tudo que a gente descobre, a gente tem lâmpada hoje, tijolo, essas coisas tudo, é porque alguém algum dia na humanidade perguntou como é que fazia isso e fez. Aproveitando esse porquê dos golpes também, eu já quase caí num golpe que estava jogando LX, aí o cara me mandou uma print pedindo meu e-mail, né, pra poder, aí eu vou, passei meu e-mail. Aí surgiu o e-mail falando que ele comprou e que agora é só você mandar no clube ali que tal e que pronto. Só que, como eu já sabia desse golpe, eu pesquisei antes, para conhecimento, eu descobri que era o golpe e não caí. Mas você pesquisou antes de anunciar no LX ou quando ele Não, mandou? depois que eu fiquei desconfiado. Então, ficar desconfiado é muito bom. Evita a gente de passar por várias coisas. Ok, gente. Ó, viajando. Eu cortei a gravação ali, porque pensei que ele não botou, né? Acontece. Então é isso, né, gente? Agora. Agora são 23 graus, chuva fraca. E eu atrapalhando meu final, Agora fazem 23 graus em Lagoa Santa, chuva levemente. Chuva fraca, né, gente? Chuva fraca. Garoto. E a gente está encerrando agora o nosso podcast. Muito obrigado pela presença, viu? Muito obrigado pelo convite, pela presença, ótimo. Muito obrigado pelo convite, gostei muito. Espero voltar. Vamos tentar voltar depois. Pensa em um tema pra gente voltar com um tema. Jogos, séries, pra gente conversar um assunto que seja menos nacional igual a hoje. Tá? Eu aceito o convite se vocês quiserem. Eu vou pedir logo desculpa, porque no decorrer da conversa a gente acabou falando junto e eu acho que tem um leve delay no microfone, mas tá tudo bem, a gente resolve isso na edição. Eu não sabia. Eu me esqueci. Então tá, obrigado. Então, pra finalizar, o Thiago que deu uma ideia até legal pra fazer pra cada entrevistado, né? Tipo, um pós-créditos e tal, que é... Vamos começar agora, time. Cruzeiro. Corpo preferido. Preto. Banda preferida. Destiny Child. Música preferida dessa banda. Sem mais nem. Jogo preferido. Nossa, aí vocês me pegaram, porque eu sou gamer. Eu tenho muitos jogos que eu gosto. The Witcher 3. Você joga? Eu joguei aqui 100% The Witcher 3. Na época da pandemia. Eu tinha tempo. Se você fosse aprender o idioma, qual idioma você aprenderia? Não vale ver. Porque inglês eu já sei. Tomar nada. Eu sou professor de inglês também. Formado em letras português e inglês. Ai, massa. Acho que italiano, ou uma coisa muito fora da casinha, um russo. Porque o russo parece que eles sempre estão brigando com alguém. Eu gosto, eu acho legal. As meninas na sala estão aprendendo russo da gente, russo e mandarim. Aonde? Duolingo? Eu não faço a mínima ideia. Eu sou até boa de inglês, que do nada elas falam as coisas. Não sei o que, a narra saiu lá. Aí falou outras palavras em russo, eu acho legal. Eu acho o russo, porque eu assisto umas séries em russo. Eu estava assistindo agora. Esqueci de falar sobre. A gente falou da série O Conto da Aia. Na cena que ela está sendo violentada sexualmente, é tradição, tá? É um ritual que acontece diariamente, todo mês, depois da etapa menstrual das aias. Exatamente, só que eles só vão mostrar isso na série depois de várias e várias temporadas. Eu acho que é na terceira. Aí eu fiquei traumatizado. Exatamente. E tem essas cenas, na série, por exemplo, a série gira em torno de religião e política. Na série, o cristianismo de direita extremista conseguiu dominar os Estados Unidos inteiro. Eles fecharam o Estado, começaram a viver por princípios religiosos e tudo mais. Então a série aborda isso, né? Sobre religião e política. Eu acho bem legal você assistir. Eu acho que ali não foi nem mais o lado por esse lado político. Eu acho que foi extremismo religioso mesmo. Porque para eles a mulher ali no contexto da série existe só para procriar, né?
o mundo na série estava em decadência. Exatamente. Aí, na verdade, o mundo deles é que a poluição avançou a tal ponto que só algumas mulheres podem ter filhos, né? A maioria das mulheres estavam nascendo infértil, não conseguia ter filho. E essas aias que eles falam, que são as aias, que são as mulheres que poderiam ter filhos, elas vivem como empregadas na casa dos patrões para procriar só. Os patrões só usam ela para procriar. Quer dizer, É surreal essa série, gente, eu não recomendo. eu não consegui assistir depois que ela entregou a criança, voltou e eu fechei a série. Tá? Não, mentira, a série assim, ela é boa, mas você tem que ter um estômago, né? Você tem que ter um olhar bem. Você tem que não saber levar aquilo dali pra mente, porque pesa a mente aquilo dali se você não tiver. A série Aruanas, que eu também comentei, ela fala sobre um grupo de ativistas que lutavam contra o garimpo ilegal e desmatamento. E a série Bom Dia Verônica, ela falava sobre uma policial civil, uma escrivã, que acabou se envolvendo e trombando com uma máfia, coisa do tipo, eu esqueci o nome que a gente fala aqui brasileiro e tal, e acabou que mostra a jornada dela, descobrindo que é filha de um que é adotado, depois ela acaba se envolvendo com um cara, depois descobre que ele é irmão dela, e acaba que ocorreu um incesto e tudo mais, aí nisso a série vai e envolve muita investigação. Então é isso, gente. Eu posso deixar a recomendação de um filme também? Eu vou deixar a recomendação de um filme, Histórias Cruzadas, com a Viola Davis. É um filme muito bom que se passa no Mississippi, nos Estados Unidos há bastante tempo. Fala sobre racismo, sabe? Sobre a época que era... Apartheid? Não. A época que o pessoal separava brancos e negros. Eu esqueci o termo. Não, apartheid foi lá no... Tem uma outra palavra que a gente usa para usar essa separação. Não, quer ver? Vamos pesquisar? É nessa hora que a gente esquece. Eu pensei logo em apartheid. Não, apartheid é um movimento relacionado a isso, mas tem um termo que a gente usa. Segregação. Segregação. O termo que a gente usa de segregação racial era na época do auge da segregação racial e mostra como que as mulheres negras que criavam as filhas dos patrões, sabe? Mas o filme, assim, ele é muito bom. Ele é muito bom, é drama de chorar bastante, mas ele é bom. Eu recomendo ele bastante. E série, vou recomendar uma, que é a da Globoplay. Eu não vou lembrar o nome exato, mas é sobre o Jogo do Bicho, que eu assisti recentemente. É uma série documental, sabe? É um documentário em forma de série. Então, cada episódio ali, eles vão fazendo... Eu assisto muito documentário, consumo muito documentário. E essa série é muito boa, porque a gente entende muito como que funciona... Como que os bicheiros no Rio de Janeiro controlam o carnaval, sabe? Aqueles que a gente vê na televisão e tudo mais. É bem interessante assistir pra gente ter uma noção de como que... trazendo agora com um assunto atual que teve lá no Rio de Janeiro, essa operação aí recente, de como que o crime funciona lá, uma parte do crime funciona lá, para vocês terem uma noção. Eu recomendo vocês assistirem. Então, gente, é isso. Isso foi só mais uma parte para descontrair mesmo, como pós-créditos, e agora eu me despeço do Thiago. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. Obrigado.